Canto 1, capítulo 7. O filho de Drona é castigado. Verso 31. Desculpa, querida, tem que cantar o mantra, você sabe? A gente tem que fazer as reverências. Perdão. Om Namo Bhagavate Vasudevaya 3 vezes. Om Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Suavá. É isso? Eu vou aprender, gente. Eu vou aprender. Mas podem, por favor, me corrigir. Então, eu vou começar aqui fazendo as reverências e depois você lê o verso, tá? Combinado. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Eu vou ler em sânscrito primeiro e depois você continua, tá, Maristela? Ok. Nós estamos no canto 1, capítulo 7. O filho de Drona é castigado. Versos 31 e 32. Trustavastratejastutayos Trilokam Pradaham Mahat Dayamana Prajasarva Samvartakam Amam Sata Prajopadravamalakshya Loka Vyatikaram Chatam Matam Chavasudevasya Sanjahararjunodvayam. Então, você pode agora ler a tradução. Está com o microfone fechado, Mari. Perdão. Canto 1, capítulo 7. O filho de Drona é castigado. Verso 31. Toda a população dos 3 mundos foi abrasada pelo calor combinado de 2 armas. Todos se lembravam do fogo, Samavantra, que ocorre no momento da aquisição, da quilação. Verso 2. Vendo assim a perturbação da população em geral, a iminente destruição dos planetas, Arjuna recolheu de imediato as 2 Brahmastas conforme o Senhor Sri Krishna havia desejado. Tem som, Vrinavana. Você pode repetir, a gente sempre lê 2 vezes, para ficar bem certinho, bem fixado. Ok. Ponto 1, capítulo 7. O filho de Drona é castigado. Verso 31. Toda a população dos 3 mundos foi abrasada pelo calor combinado de 2 armas. Todos se lembravam do fogo, Stavrataka, que ocorre no momento da anquiliação. Verso 2. Vendo assim a perturbação da população em geral e a iminente destruição dos planetas, Arjuna recolheu de imediato as 2 armas Brahmastras, conforme o Senhor Sri Krishna havia desejado. Ótimo, obrigada. Então, vamos às reverências novamente. Om Gyanati Mirandasya Gyananjana Chalakaya Chaksurum Militam Gyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Muito bem. Esses versos aí tem muita coisa que a gente
fica pensando, né? Assim, nossa, não estou entendendo isso, mas vamos lá, que eu vou tentar explicar. Então, já começa assim: toda a população dos três mundos foi abrasada pelo calor combinado das duas armas. E aí a gente fica assim pensando, o que será, né, esses três mundos? Então, é dito que esses três mundos são compostos de... São categorias, assim, né? São os planetas superiores, os planetas inferiores e os planetas intermediários do universo. Desculpa, gente, mas eu estou com uma sinusite. Então, os planetas superiores são a morada dos devas, esses seres celestiais que a gente, né, muitas vezes ouve falar aqui nas escrituras. Então, as moradas dos devas, dos grandes sábios, são locais de muita espiritualidade, muita pureza, muita conexão com o divino. E aí depois vem os mundos intermediários, e nós estamos incluídos aí, né? Nosso planeta está incluído nesses mundos intermediários, onde há uma mistura de prazer e dor. Aqui, né, onde nós estamos, né, experienciando esse momento aqui, com o nosso karma, é vivido com mais intensidade. Então, a gente tem a oportunidade de evoluir espiritualmente de duas formas: cumprindo o nosso Dharma, que é o nosso dever como seres humanos, e através de Bhakti, a devoção ao Senhor Supremo. Então, a gente, seguindo esses dois caminhos, a gente tem essa oportunidade de evoluir e passar de estágio, né? Mudar de grau, evoluir mesmo. Então, cumprindo o Dharma, nosso dever como cidadãos, como pais, como filhos, como profissionais, agir corretamente na vida e dedicar tudo que a gente faz ao Supremo. Bhakti, dedicação. E os mundos inferiores, que são regiões, né, para quem, assim, que não é um karma muito bom, né, e também não é um paraíso para se viver. São mundos habitados por seres muito materialistas, que estão, assim, total em tamas, no modo da ignorância. Mas certos planetas, né, dos mundos inferiores, eles também podem ter muita tecnologia, muita opulência material, mas se esqueceram do Supremo. Eles são materialistas demais, então fica mais difícil, né, de evoluir. Então, a gente vê, né, que nesses mundos inferiores, intermediários, superiores, mas estão todos ainda aqui nessa simulação, né, que a gente chama. E nós estamos aqui no meio do caminho, né, evoluindo. É uma evolução, é um treinamento de muitas e muitas vidas, para que a cada degrau que a gente vai subindo, a gente possa atingir moksha, que é a liberação. E aqui, né, juntos, nós estamos tendo o bom karma de entender como é que esse processo funciona. Quais são as regras desse jogo, né? Porque é um jogo. E aí, a gente, quando começa a entender as regras do jogo, dá para agilizar, né? Acelerar esse processo de evolução. Então,
é bom a gente estar sempre participando aqui para ir entendendo e ir compreendendo para a nossa evolução. E aí, logo em seguida, vem uma outra frase também. Todos se lembraram do fogo Samvartaka, que ocorre no momento da aniquilação. E aí, né, todos se lembraram do fogo Samvartaka, que ocorre no momento da aniquilação. Então, vamos ver o que é esse fogo aí. Mas é dito nas escrituras védicas, né, que como é que funciona, né, a criação do universo. Então, é dito que nas escrituras védicas que a cada expiração e inspiração de Mahavishnu, os universos são criados e os universos são absorvidos. Então, na inspiração de Mahavishnu, os universos são recolhidos de volta para dentro do seu corpo, como o ar que a gente respira. E aí isso marca o fim de um ciclo cósmico. E na expiração, incontáveis universos são emanados dos seus poros. Então, essa metáfora da inspiração e da expiração. Na inspiração, os universos são recolhidos e na expiração, os universos são emanados. E aí a gente pergunta, né? E o que é esse fogo de Samvartaka? Então, a gente pode interpretar como parte dessa inspiração, essa força que consome, né, o universo, o fim de um ciclo. A gente, né, os físicos modernos não falam do Big Bang, é uma grande explosão que deu origem a todo o universo. Então, isso, né, pode ser a metáfora da expiração, é o momento da expansão do universo. E, ao mesmo tempo, aqui esse fogo Samvartaka é o recolhimento, né? É um Big Bang ao contrário. Enfim, a gente, né, não está vivendo isso. Então, aí nesse verso diz o seguinte, né? Duas pontuações assim. Toda a população dos três mundos e todos se lembraram do fogo Samvartaka. Aí a gente imagina assim, nossa, será que todo mundo presenciou esse acontecimento? Todo mundo viu o que estava, né, acontecendo aí essa briga lá entre Arjuna e Ashvatthama, né? Bom, aí vocês que estão acompanhando aí a Bhagavad Gita, né, que a gente já estudou 2 vezes a Bhagavad Gita, eu vou refrescar a memória de vocês que lá no primeiro capítulo da Bhagavad Gita é dito que, né, está aí começando a batalha de Kurukshetra, tem o rei Dhritarashtra, que é um rei cego, e ele tem ali o assistente dele, o Sanjaya. O Sanjaya, que ele vai contando toda a batalha, tudo que estava acontecendo no campo de batalha, ele vai contando para o rei. Só que essa batalha estava a quilômetros de distância. Então, como é que o Sanjaya podia estar falando ao mesmo tempo? Né? Hoje em dia, a gente pega um celular e fica vendo tudo em tempo real, né? Ah, está acontecendo isso, aquilo, num videozinho ali. Só que, naquele tempo, não tinha o celular. No celular, sei lá, era o Sanjaya. Não, gente, brincadeira. O Sanjaya, ele tinha um poder, né, de clarividência. Ele tinha uma faculdade paranormal que se chama visão remota. Ele conseguia ver. Então, algumas pessoas possuem, né, esses poderes.
que, né, essa visão remota, telepatia, psicocinese, tem vários poderes. Até hoje a gente, né, ouve falar nisso, tem gente que tem, mas só que esses dons psíquicos, nas outras eras, que as pessoas eram mais evoluídas, mais pessoas possuíam esses dons, principalmente porque eles meditavam muito, faziam muitas austeridades. Então, essas pessoas puderam, né, perceber que estava acontecendo alguma coisa de anormal, e elas ficaram com muito medo, achando que poderia ser, né, esse fogo samvártaka, que é a aniquilação do universo. E aí, continuando, né, o segundo verso. Vou ler o segundo verso. Vendo assim a perturbação da população em geral e a iminente destruição dos planetas, Arjuna retraiu imediatamente ambas as armas Brahmastra, conforme o Senhor Shri Krishna havia desejado. Então, todos os três mundos, né? Porque em todos os três mundos existem pessoas com faculdades assim paranormais que perceberam a iminente destruição dos planetas. E aí Arjuna percebeu isso, que estava causando, né? Era uma perturbação no universo inteiro. Então, ele retraiu imediatamente ambas as armas Brahmastra, que é como está dito aqui no verso. Então, Arjuna, ele neutralizou ambas as armas. Aí a gente fica assim, meio confuso, né? Quando lê isso. Então, vamos lá, vamos, né, explicar um pouco melhor esse verso aqui com o que a gente tem hoje, né? Então, atualmente, a gente tem a bomba atômica. Só que uma bomba atômica não chega nem perto da potência de destruição de uma arma Brahmastra. A bomba atômica vai lá, mira num ponto, destrói aquele pedaço ali. Não um universo inteiro. E aí, como é que funciona isso? Então, a gente, né, aqui nessa era de Kali que nós estamos vivendo, a gente está muito afastado da natureza mesmo, do funcionamento de todo o universo. E a gente é muito ligado em tecnologia. Então, os cientistas modernos que a gente conhece aí, que fazem essas maravilhas, eles manipulam o que a gente chama de matéria através da física, da matemática, dessas experiências com equipamentos super sofisticados, caríssimos. Então, nós vivemos aqui nessa era muito tecnológica, muito ligado, né, na tecnologia e na matéria. Mas, em eras anteriores, né, nesse momento lá de Arjuna, haviam os Siddhis. Então, o que são Siddhis? Siddhis são uns poderes que a gente pode chamar de habilidades sobrenaturais, e esses sábios adquiriam essas habilidades por meio de práticas espirituais muito avançadas. Assim, práticas intensas de meditação, de yoga, muita austeridade. Ficavam lá meditando embaixo d'água, não se mexia não sei quanto tempo, não comia. Era completamente diferente. Então, eles iam captando essa força, né? Eles iam adquirindo muita força, muitos poderes. Então, eles
podiam levitar, tinham poderes de telepatia, de cura, de ficar invisível, de prolongar a vida, coisas que a gente, né, nem consegue acreditar que existe. E, né, também tinham o som, os mantras, que tem muito poder. E era esse, né, o gatilho dessas armas brahmastras. Os cientistas hoje também praticam meditação e austeridades para chegarem lá nos resultados das pesquisas dele, mas um nível bem diferente. Eles ficam lá estudando, fazem muita conta, fazem muito cálculo, muita experiência. É assim que a ciência moderna funciona, a ciência que a gente conhece. Mas esses poderes sídis são coisas que a gente não está acostumado. E tinha, né, o poder do som, o poder dos mantras, as palavras, a combinação dos sons, não as palavras como a gente entende hoje, a combinação de sons. Porque, na verdade, as frequências sonoras têm muito poder. E, atualmente, a gente até vê, né, que estamos redescobrindo isso. A gente vê frequência de cura, né? Tratamento com aquelas taças, com sons, é muito bacana. Então, conforme a gente vai entendendo essas habilidades, né? A gente pode começar a compreender o nível de concentração desses sábios e os poderes que eles podiam ter, né? Porque eles podiam adquirir, eles dedicavam a vida a isso. E Arjuna, como era um guerreiro, né? Ele era o melhor guerreiro, ele também tinha algumas habilidades, e principalmente as habilidades com as armas, né? Porque ele era um guerreiro. Então, ele conseguia neutralizar essa arma Brahmastra. Então, Arjuna, ele não manipulava o que nós chamamos de matéria como os cientistas fazem hoje. Ele é diferente. Arjuna, ele tinha outros poderes, ele tinha poderes de manipular a estrutura da simulação. É bem diferente. Seria, sei lá, mais ou menos, a gente tem um aplicativo, aí você vai lá e muda o algoritmo do aplicativo. Aí, dependendo da mudança que você faz, você pode introduzir um bug lá e gerar mudanças totais na lógica do aplicativo e pode quebrar aquela estrutura toda. E foi mais ou menos isso que o Ashwatthama fez. Através lá do som dos mantras, ele introduziu lá uma informação que alterou todo o sistema cósmico. Só que ele não sabia, né? Ele sabia bagunçar. Quantas vezes a gente bagunça o nosso computador, mas tem que chamar um técnico, né, para vir consertar. Que o Ashwatthama, ele lançou a arma, mas ele não sabia neutralizar. Mas Arjuna estava lá, né? Um grande guerreiro e grande sábio, e ele sabia como reverter esse processo. Então, né, é o que esses dois versos estão ensinando para a gente hoje. E foi disparada uma arma, todo mundo ficou em pânico, achando que ia acabar, né, ia ser o momento da aniquilação do universo, mas foi lá o Ashwatthama que mexeu na estrutura e confundiu, bagunçou tudo, mas Arjuna foi lá e reverteu o processo. Mas a gente, né,
também tem que ver um lado subjetivo e prático aqui para a nossa vida nos versos, né? E o que a gente pode aplicar na nossa evolução e para o nosso caminho para a transcendência. Então, eu peguei ali aqui uma frase que é dito no verso que toda a população dos 3 mundos estava com muito medo dessa arma. Então, os 3 mundos estão aqui nesse universo, né? E esses 3 mundos, todos eles são afetados pela lei da dissolução. Tanto é que todo mundo ficou com medo, né? E o que é a lei da dissolução? A gente sabe, né? Um dia, todos nós vamos nos dissolver. E existe arma mais amedrontadora do que essa? Que ela está lá, pairando sobre nós, sobre quem a gente ama, sobre toda a humanidade. Assim como Krishna, né, fala na Bhagavad Gita, eu peguei aquele verso. Para aquele que nasce, a morte é certa. E para aquele que morre, o nascimento é certo. Então, a gente pode pegar esse finalzinho aqui, para aquele que morre, o nascimento é certo. Mas vai nascer aonde? Então, a gente está aqui para se esforçar para nascer na transcendência. Então, isso já é uma esperança, né? E a gente só pode neutralizar essa arma tão poderosa que está aqui, né? Afetando todo mundo. E essa arma que nos gera tanta ansiedade, tanto medo. A gente pode neutralizar essa arma com o conhecimento, a devoção e com o entendimento que a gente realmente precisa se aproximar do Senhor Supremo. Mas isso a gente só consegue, né, com dedicação. E olha, gente, nós estamos com a faca e o queijo na mão, porque aqui na SEVA, né, que é Sociedade de Estudos Védicos Avançados, o nome já está dizendo tudo. A gente tem uma oportunidade muito rara de compreender a mente de Deus, compreender as regras do jogo e sair do jogo, né? Que a gente, compreendendo a mente de Deus, a gente tem condições de admirar essa pessoa, amar essa pessoa, sem nenhuma restrição, de coração aberto. E é isso que a gente precisa para mudar de fase. Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Obrigada. Namastê. Hare Krishna. Vamos parar aqui. Bom, não sei o que aconteceu aqui, mas vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem? Então, tá tudo, a tela está bem? Que a minha tela aqui bagunçou toda. Continua gravando. Ah, tá. Isso. Obrigada, Tulasi. É isso. Gente, o que aconteceu? Vai nos 4 pontinhos que está embaixo. Eu sei, mas é que apareceu um monte de coisa aqui e travou. Travou e não tá aparecendo a opção de parar a gravação.
Agora foi. Não, não foi. Pronto.